Alô, Amélia. Agora ela está online. Luís. Não. Ah, Amélia. Espera aí, quero falar contigo. Ah, agora é que está a dar. Está a demorar, mas vai adicionar. Amélia, estás-me a ver? Ah, o convidado rejeitou. Como que me rejeitaste? Adicionar. Vai dizer que tu estás a rejeitar. Amélia, agora é. Amélia, estás-me a ouvir? Estás-me a ver? Perfeitamente. Sabes quem é que está aí também? O Tonito. Tonito, olá. Estás-me a... Amélia. Estou-te a ver. Eu estou-te a ver. Estás-me a ver? Eu também estou-te a ver. Estás-me a ouvir? E estou-te a ouvir. Eu também estou-te a Então, ver. como é que Então pronto, já estás-me estamos a ouvir? conectados. Estou sim. Tu não me ouviste, eu estava-te a dizer o Tonito, eu vi aí o Tonito, vi-o, né? Para vacinar e não sei como é que ele pode fazer para entrar aqui na conversa. Então, como é que estás? Estás bem? Então, olha, estou com uma dor. Não, estou com uma dor. Estou deitada, se me levanto, a dor... não posso respirar. Então, a Paula foi lá no São Bodelo, não sei onde. Estou à espera dela para me levar nas urgências. Eu não sei se foi da queda Puxa, ou quê, mas não. Felizmente que aí, felizmente, olha, por falar em queda, não fico assim muito aperreada, não fico muito preocupada, porque eu sei que aí a assistência médica é boa, né, Nelly? Sim. Pois, É amanhã que eu vou. Epa, não me entendi nem nada disso. Olha, diz. como é que está o Covid lá em Angola? Não queres desligar a televisão? Consegues levantar-te para desligar a Está televisão? desligado, está desligada já. Está desligada. Desliguei a televisão. Alô? Sim, Estás-me a pois. ouvir ou não? Estou a ouvir, Amélia. Estou-te a ouvir e estou-te a ver. Sim. Só que o Facebook fez-me aqui uma pergunta. Queres parar de transmitir em direto com a Fátima Cardoso? Esta pessoa vai poder ver esta transmissão. E eu não quero parar, então... Parar por quê? Não, é uma pergunta que me fizeram, porque eu toquei aqui, mas eu estou a ver, eu estava-te a dizer, olha, o Covid, o Covid aqui, pronto, Amélia, eu também vou seguindo as notícias, né? Vou acompanhando aqui as notícias e acabei de ver
hoje é quarta-feira, não é? Quarta-feira. Acabei de ver aqui num site que há um grupo de jornalistas que foi infectado e o Cândido Teixeira, que é o secretário-geral do sindicato, pede às empresas maior biossegurança para cuidar melhor da vida dos colegas. Mas a grande polêmica que está... Agora, eu não sei, a Érica ontem ligou para mim, ela disse, mas já viste como é estranho, assim, grande parte dos testes que estão a ser feitos cá em Angola, estás-me a ouvir? Estou a ouvir. Mas tens a televisão ligada? Não, não tem nenhuma televisão, até estou aqui. Estou a ir para o meu escritório. Estás aí para o teu escritório? Sim, que é Oi, para... Cecília, estás boa? Deixa-me Ai, adicionar. estão a entrar outras pessoas? Eu vou vendo aqui, não sei, aqui o Facebook vai-me dizendo, Maria Cecília Amaral Martins está a ver, eu conheço a Cecília há muitos anos. Eu Mas só te estou a ver a ti. Só te estou a não, ver a ti. Easy, calma, Amélia. O Facebook é que está a dar a informação. Nós estamos a falar no Facebook. Eles estão a dar a informação de que há pessoas a ver. Depois a gente é que sabe se convida ou não. Entendeste? Ok. Olha, aí no teu escritório estás bem, porque estou-te a ver muito bem. Mas não faças cara feia. Com a dor. Tens que aguentar. Olha, Olha, então se calhar vamos então estou convidar mal. a Cecília. Hum. Adicionei a Cecília. Impossível. Não, mas também aqui diz que é impossível. É impossível convidar. Estavas a falar que a Érica fez o quê? Bom, vamos lá concentrar-nos então agora. Eu estava-te a dizer, ontem a Érica ligou para mim e ela disse, mãe, grande parte das pessoas que estão a ser testadas que estão imunizadas, que têm imunidade. E eu ainda não procurei a explicação científica para isso. Estão imunizadas como? Será que tivemos aqui já aquela situação de rebanho em que grande parte das pessoas foram contaminadas e então ficaram imunes e o vírus perdeu força? Sei, ainda não fiz nenhuma pesquisa. Ela só me disse isso. E como te disse há pouco... O que acontece é o seguinte, quando uma pessoa é testada positiva, é porque esteve em contato com o vírus e criou imunidades, é isso. Mas nós até lá é bem possível, por causa da malária, estamos sempre em contato com a malária, e se cada um de nós, cada vez que tivesse a malária, caísse mesmo bem doente, já não sobraria ninguém em Angola. Mas eu tenho a certeza absoluta que cada um de nós que vivemos em países endémicas devemos ter anticorpos, quer dizer, uma certa imunidade desses... Em relação a esse vírus. Em relação a essa epidemia e a pandemia. E então, é a mesma coisa que acontece também com a hepatite. Nós temos quase todos nós, africanos, um marqueiro, que chamam marqueiro, quer dizer, no sangue, Anticorpos. Temos um anticorpos. anticorpo, pois de que estivemos em contato com essa hepatite B, acho eu, que é a hepatite B. Isso mesmo Então, aconteceu é comigo. Isso mesmo aconteceu É comigo. possível. Eu nunca estive doente. Eu nunca estive doente, mas em Lisboa fiz exames para tudo e acusou que eu tinha anticorpos para a hepatite, não sei qual delas. Sim, O médico disse sim, nós temos. Pois, e o Nós médico africanos. perguntou-me se eu tinha estado doente de hepatite. Eu disse, não, eu nunca estive doente, nem com hepatite, nem... E ele disse, mas de qualquer das formas, você já teve essa doença, alguma forma da doença, você tem aqui, eu estou a ver
nos exames que você tem os anticorpos. Então, pode ser, não é? E até pode acontecer que, havendo, porque eu tenho seguido aí alguns cientistas, principalmente os brasileiros, porque que é mais cômodo também com a língua, não é? É a mesma língua que nós falamos. E há aí uns cientistas brasileiros, e sabes que o Brasil também é um país de imigrantes. Não, cientificamente o Brasil é credível, tanto mais que esses Já países estão aqui na europeus, como produção. a Inglaterra, como a França, não aceitam colaboradores assim científicos com esses pequenos países do desmembramento da União Soviética, mas aceitam com o Brasil. É porque eles sabem as Não, é capacidades que muito o Brasil credível, tem. sim. Então, É, o Brasil hum. produz, Amélia, o Brasil É o produz melhor. normalmente eh, Sim. 20 vacinas. E agora vai E, fazer um e grande depois. esforço. Eles vão produzir 40 milhões de doses da vacina do Covid-19 por mês, sem suspender a produção das outras vacinas. É só ver o Hoje nós comportamento temos. é só ver o comportamento exemplar que o Brasil teve, Amélia, quando foi há 40 anos da pandemia da SIDA, a atitude do Brasil e a atitude da África do Sul. Não é? Por isso é que os brasileiros conseguiram implantar um programa de combate a essa pandemia que foi a SIDA com sucesso, que os sul-africanos não conseguiram, porque simplesmente o Thabo Mbeki foi pelo negacionismo, optou porque era mais cômodo para ele dizer que não era a SIDA, não existia, que era, mas é fome. E enquanto tu tens essa pandemia terrível até hoje na África do Sul, um africano sim, outro não, com a SIDA, o Brasil É o maior, tomou é o o maior rumo, país africano. o Brasil enfrentou as multinacionais farmacêuticas e disse, não, nós vamos defender a nossa população e vamos produzir os medicamentos. E acho que é um exemplo que os africanos deviam ter em consideração. Então, eu estava-te a dizer, hoje de manhã mesmo, estava a ouvir uma cientista de origem japonesa, a senhora Nizi Yamaguchi, e ela diz que há uma guerra económica terrível no meio dessa pandemia do Covid-19, Amélia. Porque ela diz que, por um lado, há os estudos que a Lancet faz e depois há os outros, e há uma grande controvérsia em relação à cloroquina. Mas, quer dizer, tu se também ouvires a senhora, também colocas os teus pontos de interrogação em relação à cloroquina. E ficas na dúvida se sim, se não. Mas será que guerra também do existe... laboratório. Não, Nós ela... Será que... africanos devíamos desconfiar tudo que nos enviam assim como medicamentos, devíamos mesmo desconfiar, porque eles falam aqui, sobretudo quando é o momento das eleições, Pois, Amélia, tens que dizer há uma aqui em guerra Paris. entre partidos. Quando eles falam aqui, tu tens que dizer aqui em Paris. Sim, aqui As em pessoas não França. sabem onde é que tu estás, não é? Pois, porque eles, quando, no momento das eleições, há bem pouco tempo houve eleições legislativas, quando há eleições, ou cantonais, ou legislativas, assim, eles então começam eles têm que, uma pessoa quando vai às eleições tem que apresentar um programa, está a ver? O que a gente não faz lá na nossa terra. Esses partidos políticos vão às eleições assim só, por simpatia, ou sei lá por quê. Sim, sem Mas programa, sem pois, os programa partidos e sem políticos debate sequer, apresentam, né? apresentam um programa, qual é o programa que eles têm para a política interna já, para começar, e a política externa. A política externa convém, são os países aderentes, portanto, os países que eles ajudam, os países com quem eles têm colaboração, e depois vem a África. Qual é a atitude que eles vão ter com a África? Porque há denúncias dos outros, sobretudo da esquerda, a denúncia que a direita
Amélia, tens que acrescentar mesmo a direita francesa, tens que explicar, senão as Sim, a pessoas que estão direita a francesa. ouvir e que chegam agora Pois, não a sabem direita do que é que francesa. estás a falar. Tu tens que, Sabe? A direita pôr francesa, aí o pois. substantivo À e o esquerda, adjetivo. o Partido Comunista Francês, é aliado a todos os a todos os partidos da esquerda, os socialistas, o ecologista também não adere mais à esquerda que à direita. Então, eles, sobretudo o Partido Ecologista, que agora tomou quase o espaço do antigo Partido Comunista francês, que tinha muita força no tempo do Georges Marchais. Agora o Partido Comunista está desmantelado desde que caiu o muro de Berlim e toda essa coisa toda. Estão desmantelados, estão em grupos pequeninos e tal. Está o outro com a França insumisa, o outro com não sei o quê e tal. Mas depois, quando chegam as eleições, eles juntam-se. Os partidos da esquerda juntam-se todos contra os partidos da direita. Aqui em E França tem que passa-se fazer pelo menos assim. coligação, né? Porque Fazem senão não. coligações, pois não é o país, é o interesse do Estado, o interesse nacional da República, portanto, juntam-se. E então, quando se juntam eles para denunciarem a política da direita, muitas vezes, quando falam de nós africanos, falam dos escândalos que eles fazem lá na África, a exploração, a expoliação dos bens dos africanos e que eles não têm nenhuma vontade de desenvolver a África porque querem continuar com a África assim, por isso é que estão a ter muitos imigrantes aqui na terra deles, porque se eles fossem lá por a tecnologia, quando eles deslocam aqui oficinas, fábrica, vão implantá-los na América Latina ou na Ásia, na China, nesses países assim, e não pensam na África. Na África só pensam lá ir buscar, está a ver? Ir buscar, porque a África tem tudo, e nós sabemos isso tudo porque eles se denunciam uns aos outros. E, por exemplo, quando a Margaret Thatcher escreveu o livro dela, que já foi traduzido, não sei, já deve estar traduzido em muitas línguas, eu li em francês, ela escreveu em inglês, porque ela é inglesa. Quando ela era a Margaret Thatcher, quando ela era Primeira-ministra primeira, da Inglaterra, primeira, pois, a Dama de primeira-ministra, Ferro. a Dama de Ferro, ela escreveu e foi a partir dessa data, ela disse, olha, vamos deixar de dar ouvidos ou de ajudar esses, essa gente aí, esses pretos aí, dito por outras palavras mais civilizadas, a mesma coisa que disse também esse maluco aí da América, O Trump. sei lá, já, pois, Donald Trump. o Trump, pois, da América, ele também tinha dito, esses países de merda, está a ver? Vamos deixar de os ajudar porque eles por muito dinheiro que a gente lhes dá, eles não fazem nada para o povo deles. Eles Amélia, não têm. isso aí já vem desde o presidente John Kennedy, que ele, em relação à África, porque também na América é a mesma coisa, quando os partidos, o democrata, o republicano, ou os candidatos independentes vão às eleições, eles têm que ter também um programa de relações exteriores, porque são países, sobretudo, de imigração, e aí os imigrantes que têm sempre os seus países no coração, depois dessas políticas deles ouvirem, é que eles sabem onde é que vão votar, né? Se vão votar neste ou naquele candidato que apresenta também melhores propostas para os seus próprios países, porque apesar deles imigrarem, mas levam os seus países no coração, né? Eles nunca se esquecem de que são cabo-verdianos, de que são malianos, de que são angolanos, embora nós não sejamos um povo de imigração por vocação, mas creio que nos últimos tempos muitos angolanos imigraram. Então, isso é normal que aconteça. E dizia eu, John Kennedy, ele naquela altura, em relação à África, ele já dizia, nós não podemos ajudar quem não se quer ajudar. Porque tu podes ter muito boa vontade de me ajudar, Amélia, mas se eu não me quiser ajudar, não tiver autoajuda, se eu própria não me quero desenvolver, então não há ajuda que resolva. É a mesma coisa com os drogados, que hoje os drogados são tratados como doentes, não é?
É igual, Amélia. Tu podes ter muito boa vontade de me ajudar com alguma dependência química que eu tenha, mas a primeira ajuda tem que ser minha. De facto, a grande ajuda tem que ser minha. Eu é que tenho que fazer a mesma coisa com os países. A África não investe na educação, Amélia. Alô, estás aí? Alô, Amélia? Amélia? Alô? Oh, Amélia, desapareceste, que pena. Eu não te estou a ver. Pois, então era isso mesmo que eu te estava a dizer, não é? Se a África não investe na educação dos seus cidadãos, dificilmente a Europa vai deslocalizar fábricas para aqui, porque se nós não sabemos fazer quase nada, como é que vamos trabalhar nessas fábricas? É complicado. Eles vão continuar mesmo a ir para a Ásia. Alô, Amélia? Olha, eu de repente não sei. Vejo aqui tantas pessoas. Sei de ver a Amélia. Deixa eu ver. O que aconteceu?